Yo, Geeks, tudo em cima! Loki foi apresentado pra nós na trama de One Piece como um grande causador de mazelas que ele coloca como um possível grande vilão nessa saga. Desde o começo da saga de Elbaf, nós podemos evidenciar alguns fatores, alguns pontos que colocam Loki como um dos grandes vilões, ou até mesmo ali o grande causador de desgraças em Elbaf. Por outro lado, ao decorrer ali de Elbaf, vimos também que as coisas não são tão preto no branco assim. Não tem ali uma completa dualidade, né? Não tem assim uma certa disputa completa de forma precisa, porque Loki também carrega pontos que reforçam sua inocência. A gente observou em alguns capítulos, em algumas falas, em alguns balões, de que as coisas não se encaixam tão perfeitamente assim. Mas afinal, o Loki, ele é inocente ou vilão? É uma pergunta extremamente difícil, e é por isso que eu me juntei a mais 7 canais para tentarmos resolver esse mistério, de forma realmente enfática. Vamos possivelmente traçar o futuro do Loki depois da vinheta. Bom, falar do Loki é sempre um assunto extremamente complicado, porque como eu falei pra vocês na introdução, tanto tem evidências que apontam que ele é o causador da morte do Rei Harold, quanto também evidências sobre sua inocência. E se nós temos essas evidências aqui em prática, nos capítulos e nos mangás, isso deixa a situação de uma forma muito mais difícil, nebulosa, pra gente entender o que o Oda quer apontar pra nós. O Oda tem colocado várias cartas na mesa e está a cada capítulo embaralhando elas ainda mais. Ele coloca uma nova informação e embaralha. Ele coloca uma nova informação e embaralha. E ele vai fazendo isso para deixar a nossa cabeça balançando, girando, sem entender para que lado que ele está querendo apontar para nós. E o que eu quero apontar para você nesse vídeo, isso eu tenho certeza, é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode se tornar membro aqui no canal e continuar fortalecendo os nossos conteúdos de One Piece e de outras obras. Então, clique aqui embaixo, se torne membro e fortaleça ainda mais o canal do Geek Brasil. E como eu disse pra vocês, traçar ali uma reta se o Loki é inocente ou culpado é algo extremamente difícil. Então, como diz o ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma, e eu decidi trazer 7 para pensar junto comigo neste assunto. Então, vamos observar e ouvir o que eles têm a dizer. Fala, LP. E aí? Cara, sobre o Loki ser culpado ou não da morte do Rei Harold, eu acho que ele é culpado. Mas o Rei Harold fez por merecer. E por que eu digo isso? Por conta da forma que o Loki se refere a ele. No capítulo 1144, o Loki se refere a ele de duas maneiras diferentes. A primeira é quando ele era mais jovem, e essa maneira é usada pelo Hajirudin até hoje. E a segunda é ele agora, né? Ele é amarrado. Quando ele era pequeno, ele usava o termo tch para falar do Harold. Essa não é uma maneira extremamente polida de falar pro seu pai, mas é uma maneira correta, né? Uma maneira mais polida do que essa seria Chichiue, que é como o Momonosuke se referia ao Oden. Só que agora, né, o Loki, ele usa o termo Oyaji, e embora seja um termo muito usado em animes e mangás, na vida real, né, no Japão, no dia a dia, não é uma maneira muito educada de você se referir ao seu pai, tá? Então, essa pequena mudança da maneira como o Loki se refere ao Harold, eu acho que implica uma perda de respeito, né? Então, por conta disso, eu acho que o Rei Harold fez alguma coisa que fez com que o Loki perdesse o respeito com ele, e por isso ele literalmente agiu pra matá-lo, mesmo que sem querer, né? Mas a gente vai ver isso aí. Espero que eu tenha tirado sua dúvida, ou dado pelo menos a minha opinião. Tamo junto, falou. Obrigadão, Roberto, sempre mandando as suas pedradas no japonês, né? Eu sempre falo e reforço aqui que é uma visão absurda, né? A forma como muda ali essa maneira de interpretar a obra no seu idioma original. Eu acho que tem ali um acréscimo, o Roberto tem acrescentado bastante na fandom, principalmente na fandom brasileira, essas questões ligadas ao idioma e também à obra de One Piece. E essa visão também sobre a mudança da forma como o Loki chama o seu pai é um intuito bem interessante sobre uma perda de respeito, né? Sobre a
haver uma perda de respeito ligada ali do Loki com o Rei Harold. E é por isso que eu sempre falo aqui que a leitura em japonês de One Piece é uma outra experiência, né? Eu até recomendo o canal do Yonderon, só mais um para vocês participarem, né? Só mais um canal para vocês poderem realmente visualizar. Mas o canal do Yonderon, ele traz algumas questões que às vezes passam desapercebido por nós. Então é importante. O Roberto também tem trazido esses conteúdos de forma muito interessante através do idioma japonês. E cara, é realmente algo para se encaixar de uma forma incrível. Como o idioma japonês, ele é vivo no mangá de One Piece. Vamos então ver o próximo. Spoiler. E aí, pessoal do canal do LP, do Geek Brasil, beleza? Sonde chegando aqui, quem não me conhece, o Sonde do canal Spoilerzista. O LP me trouxe aqui uma pergunta meio ingrata aí, hein? Será que o Loki matou ou não o Rei Harold? Tá aí a pergunta de R$1 milhão do arco de Elbaf. Bom, então vamos lá. Eu vou trazer a minha ideia aqui. Eu tenho duas respostas para isso, tá? Sim e não. Calma aí, gente. Eu não tô muretando aqui não, tá? Calma. O mais provável, ao meu ver, é que não. O Loki não matou o Rei Harold. É aquele plot já manjado, né? E esperado de que Loki foi incriminado de alguma forma. Inclusive, já tem até o principal suspeito do ser o assassino de fato do Rei Harold, que é o Jaru, né? Muita gente acha que o Jaru, por estar na batalha, por estar com aquela espada fincada na cabeça, que parece que é a espada do próprio Harold, então ele seria o assassino real, ele teria colocado a culpa no Loki. Então essa é a resposta mais segura, que eu acredito que pode sim acontecer, até acredito que seja o mais provável, mas eu tenho outra reflexão aqui, e outro pensamento também. Esse pensamento é, sim, o Loki matou o Rei Harold, mas por necessidade, sim. Eu não sei ainda se o Rei Harold é uma pessoa boa. Aliás, eu acredito que talvez ele não tenha sido uma pessoa boa de fato. Tirando pela fala dos Cavaleiros Sagrados de terem ido lá visitar, foi perguntado, né? Vocês vieram aqui visitar o túmulo do Rei Harold? Mas por quê? Eles estariam indo ver o túmulo do Rei Harold. Será que essa ideia do Rei Harold de fazer Elbaf ser um país de paz, ensinar a paz às crianças não serem guerreiros, será que já não era uma sementinha para Elbaf fosse fraca e fosse dominada pelo governo mundial? E sim, o Rei Harold na verdade estava trabalhando para o governo mundial, muito parecido com a Madame Carmen. E aí, o Loki acabou sendo forçado a matar o Rei Harold. Então, eu tenho essas duas aqui, resumindo. Se o Loki não for inocente, que eu acredito que é o mais provável, ele teve motivos muito certeiros para matar o Rei Harold. Então é isso. Essa é a minha reflexão e meu achômetro para essa pergunta de R$1 milhão. Quem matou o Rei Harold? Inclusive, acredito que seja o grande plot desse arco de Elbaf, seja essa revelação que deve acontecer aí em breve. E aí, o que você acha? E você, LP, o que você acha? Rei Harold foi morto pelo Loki? Ele é culpado? O Loki é culpado? Ou ele foi incriminado? Ou será que, como eu pensei, ele matou, mas por uma necessidade? Então é isso, deixa um abraço aí pro pessoal do Geek Brasil, deixa um abraço aí para você, LP, e quem quiser conhecer, eu sou o Sound do canal Spoilerzista. Valeu! Um forte abraço, Sound! O Sound, ele pensa de uma forma muito parecida aqui comigo na segunda opção, mas vamos falar um pouquinho na primeira, né? Aqui muita gente tem comentado sobre isso, de que o Zoro acabou matando o Rei Harold, né? Acabou matando o Rei Harold e incriminou o Loki. Essa é uma opção intrigante, é uma opção realmente interessante, a gente vai abordar mais sobre isso durante o vídeo, e eu acho que provavelmente eu não falei sobre essa ideia, né? Pelo menos não chegou a ideia do Zoro ser ali o grande regicida da história, né? Ter matado ali o Rei Harold e ter caído ali no colo do Loki. Pelo menos eu não falei aqui no canal, o que acabou sendo uma novidade, né? Entre as pessoas questionando, falando aqui sobre a obra, eu acho uma ideia até mesmo interessante de se aproveitar. E agora sobre a segunda que o Sound acabou comentando, sobre o Harold não ser uma pessoa boa, e o que fortalece essa ideia é que os Cavaleiros Sagrados vieram ver o túmulo do rei. Isso pode fortalecer uma conexão de que o governo mundial tinha mesmo ligações ali com a realeza de Elbaf, né? Se eles estavam observando ali o túmulo do Rei Harold, talvez tenhamos mesmo essa conexão. E, cara, alguém que quebra seus chifres para esconder a sua raça, aquilo que ele nasceu, né? Eu acho que a gente deve pelo menos exigir que
fique com os olhos bem abertos em cima dele, né? Alguém que nega aquilo que ele nasceu, alguém que nega aquilo que ele é, aquilo que ele nega da figura que ele propriamente é como raça. Eu acho que a gente deve ficar de olho em cima desse personagem. Vamos lá, vamos observar aqui o que o próximo tem a dizer em cima se Loki é inocente ou culpado. Cara, eu acredito que o Loki não matou o Rei Harold, ou pelo menos não só pra roubar a fruta como os gigantes falaram. Eu senti que o Luffy ele tava muito à vontade com o Loki, que geralmente ele não fica com os outros vilões. Também o moça que tava conversando com ele por dentro da Imushi falou que viu gentileza por trás de suas palavras duras. E o próprio Loki falou pro Hairudin se ele realmente acredita que ele tinha matado seu pai, o que mostra que ele provavelmente não fez isso. Então, eu acredito que o Loki é inocente nessa história. Muito obrigado, jovem otaku! Interessante observar as opções trazidas aqui pelo nosso querido jovem, né? A gente observa que o Moça e o Luffy são grandes evidências de que o Loki é uma boa pessoa, né? O Luffy raramente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não estou lembrado de uma vez que o Luffy meio que tipo assim, teve um pressentimento, que ele teve um feeling com alguém, com uma pessoa, e essa pessoa era extremamente mal. Eu não me lembro, pelo menos eu não estou lembrado do Luffy ter ali um feeling errado nesse sentido. Talvez tenha gerado alguma dúvida, mas quando ele tem um feeling positivo sobre uma pessoa, normalmente o Luffy está certo. O Luffy ele tem um feeling absurdo para sentir se uma pessoa presta ou não. Isso é evidenciado até mesmo no seu primeiro encontro com o Barba Negra, como eles não se deram bem logo de cara, né? Como eles realmente não se deram bem, e isso veio a criar uma rivalidade, acabando criando uma rivalidade pelo título do Rei dos Piratas. Num restaurante, os dois não se deram bem. No meio do nada, no meio de uma situação completamente atípica, os dois personagens não se bicaram, o que mostra que o feeling do Luffy é extremamente afiado. E vamos para o próximo, ele que vocês tanto amam que apareça por aqui. Venha dar o ar da graça, meu queridão. Grande LP, meu querido, meu companheiro de discussões, da qual eu sou mal educado muitas vezes aí, porque eu chego engolindo, eu chego bagunçando. Mas estou aqui para contribuir com o meu pirãozinho nessa dúvida que é: Loki vilão ou não vilão? Loki matou o Harold? Bom, eu gostei de um texto poético. Eu vou citar aqui o plot, uma ideia que eu gosto, a ideia que eu aposto e a ideia que eu queria que fosse. Um plot que eu gosto é um lançado na internet que o Harold pede para Loki matá-lo para que a fruta do Harold encarne e o Loki a coma. Não porque o Loki queria roubar essa fruta, e sim porque alguém estava prestes a roubar esse fruto, estava prestes a matar o Harold pelo fruto, e o Loki acabou matando o pai a pedido do pai, em algum contexto do pai, e o Loki acabou comendo a fruta a pedido do pai. Isso é uma ideia que eu achei interessante aí na internet. Gostei. A ideia que eu aposto é o seguinte, cara, eu já falei no canal, a batalha com o Harold não foi do Loki versus o Harold. Embora tenha um... Não foi o Loki versus o Harold. Foi o Harold e o Loki versus alguém ou algo. Esse alguém ou algo matou todos os gigantes que eram as testemunhas, matou o Harold, fazendo o Loki pegar a sua fruta para não cair em mãos erradas, e a testemunha que viu tudo foi o Joru, que estava na batalha com o Loki e Harold. Só que o Joru recebeu um golpe na cabeça, o que deixou ele meio bilu-teteia, e no meio do caos, ao ver só o Loki em pé, ele imaginou que era o Loki que matou o Harold. Perdeu a memória de que, na verdade, o Loki estava lutando ao lado do Harold. Então, Loki não é vilão, Loki não matou o pai, alguém matou, e a memória confusa do Joru incriminou o Loki sem querer. E aqui eu torço, né? Essa é a que eu aposto. Aqui eu torço é que sim, o Loki matou o Herald, porque no fim, Herald é que era o verdadeiro vilão. Meteu a espadada no Joru, o Joru não lembra disso, porque a espadada afetou o cérebro, ela acha que o Loki é o vilão, mas era o Herald, e eu adoraria que ele aparecesse ainda vivo como o vilão do arco, que é o Bar. Ai, mas são sonhos molhados. Beleza? Pra matar o Evandrão de coração, eu sempre digo isso, porque o Evandro diz que eu saio soltando muitas teorias aí pra acertar uma. E você também, você tá comendo corda, hein? Só tem uma que eu aposto. Eu só trouxe duas bagagens interessantes aí pro seu vídeo, meu brother. Forte abraço aí, sucesso no canal. Um forte abraço por trás, Tassiano. Aquele forte abraço, assim, bem forte por trás.
Vamos às opções do Tassiano, como sempre, né? Como sempre, colocando aqui as réplicas e as tréplicas ali como opções, várias opções, nunca consegue cravar uma opção por si só, e aí depois fala que cravou, acertou, né? Mas vamos relevar, vamos relevar. A primeira opção é que o Loki matou o pai a pedido dele por causa da Akuma no Mi e comeu a fruta para evitar que ela fosse roubada. Essa é uma opção interessante, né? Ele mesmo falou que não é uma opção dele, é uma opção que ele viu na comunidade e achou interessante. E eu também gostei dessa visão. Eu ainda não tinha visto essa ideia, não tinha visto essa réplica dessa ideia, mas eu gostei. Eu curti do que você acabou apresentando para nós. Eu acharia interessante também o Harold ser inocente, por mais que existem evidências que apontem que ele vai, né, está ali com o governo mundial, né, está ali conectado com o governo mundial. Também tem evidências de que o Harold também amava o Loki e também o Harundin, né? A gente tem uma cena dizendo ali de que eles são os seus filhos amados, né? Que ele ama tanto o Harundin quanto também o Loki. Então fica assim algo meio difícil de tentar ali decifrar esse sentimento do Harold perante os seus filhos e também a sua aliança com o governo mundial. O Harold e o Loki versus alguém ou algo como segunda opção também é interessante, mas eu acho que é um pouco difícil, né? Porque o Jaro, ele fica com apenas um observador que distorceu os fatos. A não ser que o Loki tenha tomado uma porrada e não tenha se lembrado do que aconteceu, dificilmente ele iria ali aceitar ser acusado se não tivesse um propósito, né? Se não tivesse ali um propósito dessa acusação. Então eu acho que essa segunda opção, eu acredito que ela seja a mais fraquinha aqui para se encaixar, para ter um encaixe total aqui das peças. E a terceira opção é a terceira opção mais maravilhosa, que o Harold era o verdadeiro vilão, ele deu a espatada no Jaro e o Jaro, ele não se lembra, né? Acaba não se lembrando. E isso se encaixa perfeitamente no plot do porquê que ele havia arrancado os chifres de sua cabeça, realmente sendo esse cara, essa pessoa, esse rei que arrancou os chifres para negar a sua ancestralidade. Isso é um ponto bem interessante aqui sobre a trama e reforça a ideia de que ele esteja ou estava aliado com o governo mundial, mas que tanto ali o Jaro quanto também o Loki escondem isso dos demais gigantes para manter a honra do Harold ainda intacta. Então, meio que fizeram ali um trato, para mim, na minha visão, o Jaro e também ali o Loki poderiam ter feito um trato para que essa característica, essa honra, o caráter do rei Harold fique intocável por todo esse tempo. Agora vamos com ele, o homem com a voz mais aveludada dessa fandom de One Piece, o homem que tem ali uma narração que te cativa, que te carrega. Pode entrar, meu manão. Fala, meu querido LP e gangue do Geek Brasil. Pra mim o Loki não é de forma nenhuma culpado pela morte do rei Harold. Na verdade, eu acho que grande parte da personalidade dele é moldada pela cultura um tanto quanto conturbada de Elbaf. Ele é dito desde antes de se entender por gente como um príncipe amaldiçoado. Então ele vem coletando aí durante toda a sua vida rejeições, seja pelo país em que ele nasceu, pela sua terra natal, ou também por Rox de Shebeck, né? Então essas questões foram moldando com certeza o seu caráter, que assim, a gente sabe que é alucinado. O cara, quando foi solto ali, ou quase completamente solto das correntes, simplesmente pegou o Ragnir e deu uma martelada sinistra em Yggdrasil, botando fogo em Galho de Elbaf, querendo destruir tudo. Então ele é alguém caótico, mas eu acredito que muito pela criação, pelo ambiente que se criou ao redor dele, acreditando que ele era naturalmente maligno. Parece que ele comprou um pouco a ideia, mas Oda faz questão de colocar uma interação dele com a moça ou com o moça, né? Falando que ele tem um coração gentil, ele tem um coração decente, ele tem amor ali. O Luffy é uma pessoa que também tem essa capacidade de reconhecer uma pessoa boa ou ruim. Ele tá ali abraçando o Loki. Ele é a primeira pessoa que parece aceitá-lo por ele ser quem ele é. Então eu acho que isso vai ser muito importante para a mudança na personalidade do Loki e ele talvez pela primeira vez na vida se sentir aceito. Então, não, tá? Ele próprio falou que não, eu acredito nas palavras dele, apesar dele ser inspirado aí, né, o seu nome, no deus da trapaça e das mentiras, mas é isso, eu tô fechado com o Loki e pra mim, anota aí, pode deixar isso cravado, mano. O responsável pela morte do rei Harold, por toda a zona que tá acontecendo em Elbaf, é um cara que parece muito mais quietinho, mas é igualmente tão caótico quanto Loki, que é simplesmente esse velhote aí do Jaru, ó, esse cara aí, mano, não dá não.
Obrigado, Lipe. Eram pra ser apenas 7 cabeças, mas a 8ª entrou... Ixi, rapaz, lá ele. Mas a 8ª chegou aos 45 minutos do segundo tempo. A 8ª chegou aos 45 minutos do segundo tempo para pontuar algumas coisas bem interessantes. Eu gostei dessa parte que o Lipe disse que o Loki vem colhendo rejeições ao longo de sua vida, tanto pelo seu país, como a criança amaldiçoada, como o príncipe amaldiçoado. Imagina você crescer em um ambiente que você é colocado como uma criança amaldiçoada, que você só traz desgraça, que você, onde pisa, tipo, não nasce nada. Tipo, se você tocar numa planta, numa árvore, não nasce mais nenhum fruto. Então eu acho que é uma coisa até mesmo ali que marca a mente, né? Ah, mas é só algo ali, uma figura... tipo, mítica. Não, cara, o Oda tá humanizando o Loki, né? Ele tá humanizando o Loki e tá colocando aqui pra nós esses sentimentos de rejeição de uma forma bem absurda pro personagem. E isso se reforça ainda mais pela rejeição ali com o Shebeck, né? Do Shebeck para com ele, né? E até mesmo ele lamenta esse fato através da era errada que ele nasceu, que ele acabou nascendo na era errada. Mal sabe o Loki que ele nasceu, está presente, está como um adulto na era correta, porque o Rei dos Piratas está ali perante, né? O futuro Rei dos Piratas está ali perante ele. Então vai ser algo bem interessante quando o Loki realmente começar a reconhecer o Luffy nessa figura. E como muitos de vocês apontaram neste vídeo, o Lipe também aponta, né, de que o próprio Luffy, ele tem um feeling absurdo aqui sobre o Loki, o que reforça ainda mais a sua inocência. Juntamente ali com o Moça, né, ou a Moça, como o Lipe mesmo falou, que também carrega essa característica de acreditar que o Loki é inocente, que ele não é culpado ali pela morte do Rei Harold. Mas o Lipe aponta como outros de que Joro, ali o Yaro, ele é a pessoa, ele é ali o ser que é o regicida, que acabou ceifando a vida do Rei Harold. Por quê? Quais são as motivações? Eu sei que o próximo que vai chegar aqui vai trazer mais ideias sobre o assunto. O próximo ficou conhecido na fandom como o pai, né? O pai do termo Shanks vilão. Ele entra em cena com o pé na porta. A essa altura do campeonato, a resposta é óbvia. Loki é culpado ou não da morte do Rei Harold? Óbvio que não. Loki é mal compreendido. Ele é um arquétipo de personagem clássico de One Piece que o Oda ama trazer de volta pra tela. E dessa vez com um tempero, né? Ele não é odiado só por uma seção, por um grupo, por uma galera. Ele é odiado pelo país inteiro. Ele é mal compreendido, porque provavelmente ele devia estar tentando proteger o pai ou tentando parar alguma injustiça, um acordo com os Cavaleiros Sagrados, alguma treta maliciosa, algum golpe do Yaru, alguma coisa assim, e acabou o pai dele morrendo no conflito. Como é que você vai confiar no Yaru? A gente não pode esquecer. Toda essa verdade de Elbaf é baseado no depoimento de um homem que tentou matar a Big Mom criança dormindo. É nele que vocês vão acreditar? Não tem como, né? Muito obrigado, Derek, muito obrigado. Caraca, já são 2 aqui acusando o Jaro, né? Já acusando aqui o Jaro. E, como o Derek mesmo disse, o Loki, ele é um clássico padrão de personagem odiado porque ele é mal compreendido, né? Ele é mal compreendido ali na trama de One Piece, principalmente pelos gigantes de Elbaf. Então, como eu sempre falo aqui no canal, o Loki, ele é um paralelo, tanto da Robin, do Hiruluki, quanto também do Oden. Personagens que eram odiados em suas respectivas relações, né? A Robin era odiada por todos os lugares que ela pisava. O Hiruluki, ele era odiado lá no reino de Drum. E o Oden também não era muito assim, amado no começo de Wano, né? Pelo menos no começo da sua trajetória como samurai. Então a gente percebe que tem um paralelo muito interessante entre Robin, Hiruluki e Oden com o Loki. E são 3 personagens, né? São 3 personagens que são bons, mas que tem ali um certo tipo de incompreensão sobre eles durante boa parte da história, que leva o leitor até mesmo a acreditar que possivelmente esses personagens são do mal.
E é bem interessante parar pra pensar no que o Derek fala, né? Que tudo que os gigantes sabem do ocorrido vem da cabeça do Zoro, né? É uma visão extremamente limitada. Só existe uma testemunha do fato, então isso deixa a situação ainda mais complicada, né? A gente tem que ficar com os dois pés atrás, porque uma testemunha e nada, basicamente, é a mesma coisa. O cara pode simplesmente relatar um fato que veio na sua cabeça, que veio ali de distorção, que veio de algum momento, principalmente de uma testemunha que tomou uma espadada atravessada na sua cabeça, né? Então, você tem uma testemunha e a única testemunha tem uma espada atravessada na sua cabeça, então automaticamente ela mal se lembra do que aconteceu. E cara, aí tem a terceira opção que o Derek realmente aqui cravou. A testemunha tentou matar a Big Mom quando era criança, quando ela estava dormindo. Então, meus amigos, Zoro é sim um dos grandes acusados de ter matado o Rei Harold, simplesmente por ter querido ali matar uma criança, né? Ter querido ali matar uma criança dormindo. Tô começando a entrar nesse time que acredita que o Zoro, ele é o culpado. Agora o próximo é aquele que a gente tem que ficar perdoando sempre. Vem aí, meu queridão. E aí, mano, se o Loki é culpado ou não da morte do Rei Harold? Olha, vou dizer que inicialmente eu acho que a primeira impressão é que todo mundo pensava que sim, só que aos poucos o pessoal foi começando a perceber algumas nuances ali na forma como Oda foi direcionando ali a narrativa em torno do Loki, dele apanhando para os Cavaleiros Sagrados, talvez não sendo aprisionado por tanto tempo e tal. O pessoal começou a ficar na dúvida, a perspectiva do próprio Luffy, não, vamos ajudar esse cara, não sei se ele é tão ruim assim e tal. E o Luffy é um cara que consegue ver através, né, do coração das pessoas, ver a essência das pessoas. Então o pessoal foi levado a pensar pelo Oda que o Loki poderia ser inocente sim, pelo menos de uma parte dos seus crimes, né? Eu não acho que ele seja inocente de tudo que ele tenha feito, até porque ele mal foi solto e já começou a querer destruir o próprio país. Isso não foi uma mentira, mas talvez o assassinato do próprio pai tenha sido sim uma armação em torno dele, né? É isso que eu tenho acreditado no momento, porque é engraçado. O deus da trapaça, na verdade, no fim das contas, ter sido trapaceado ele próprio, né? Quem sabe os Cavaleiros Sagrados não tenham tido um papel, um dedinho nessa história toda. É isso que eu tô achando até o momento, né? O próprio Loki se afirma como inocente, então é provável que ele seja. Porém, eu ia achar muito legal um plot twist no final das contas e o Oda realmente fizesse o Loki ser o verdadeiro deus da trapaça e estivesse trapaceando todo mundo. É demais sonhar um negócio desse? Eu gostaria, mas eu acho que eu vou pelo senso comum e só acreditar que a brincadeira que o Oda tem feito aqui é fazer com que o deus da trapaça tenha sido, na verdade, ele próprio trapaceado. Valeu, abração! Forte abraço, Manão Bruno, sempre pontuando mentiras que precisam ser perdoadas. Amo você. Bruno acaba apontando mais uma vez aqui sobre o feeling do Luffy, né? Sobre o feeling do Luffy aqui, que é importante pra gente conseguir ressaltar a ideia de que o Luffy, ele não tem pressentimentos normalmente errados na história, né? Mais uma vez eu reforço pelo menos naquilo que eu consigo lembrar na história de One Piece. O Loki, ele não é inocente de tudo e vimos que ele quer mesmo destruir o Elbaf, né? Então o Bruno, ele consegue lembrar de algo muito importante, porque na primeira oportunidade que o Loki se viu livre, ele já tentou botar fogo na árvore de Adão, né? A árvore de Adão ali. Então basicamente não dá pra negar que ele tem ali uma certa índole duvidosa, né? Não dá pra dizer que ele é 100% inocente, mas dá pra entender que alguma coisa foi manipulada, alguma coisa foi ali mexida ali pra incriminar o personagem, mas de alguma forma, de algum jeito, ele não quer dar o braço a torcer e revelar o que exatamente aconteceu, pelo menos até então. E o deus da trapaça acaba sendo trapaceado, mas o deus da trapaça vai trapacear todos no final? Essa é uma indagação bem interessante do Bruno, né? Do Brunão, do Bandeira aqui, da forma como o Loki pode no final de tudo ainda se tornar o grande vilão de Elbaf. Seria um baita plot twist, hein, no final aí, se o Loki for realmente o grande vilão da trama. Hoje é muito difícil, né? O Oda fez questão de nerfar ele de todas as formas possíveis para que ele não seja uma ameaça ali para o Luffy, para o Sanji e para o Zoro, mas se ele estivesse inteiro, quem sabe. E vamos para o último, vamos para aquele que tem um sobrenome extremamente parecido com um dos estilos de animes mais macabros
macabros que existe. Venha despejar a sua sabedoria e conhecimento de One Piece entre nós. Loki é culpado ou não da morte do rei Harald? Não é culpado. Quem é culpado pela morte do rei Harald é a Madre Carmel, que fez todo um lobby com o governo mundial, e muito possivelmente quem matou o Harald nos tempos atuais foi o Joru. Sim, o lendário herói que está escondendo alguma coisa. Ele não me engana. A espada que está na cabeça dele é do rei Harald, então não foi o Loki. Ele só estava no lugar errado e na hora errada, e por ser o príncipe amaldiçoado, acabou levando a bronca aí por conta dos outros. Sempre pontuando coisas absurdas do Evandro, né? Mais uma vez aqui colocando o Zoro, né? O terceiro que coloca o Zoro como um grande vilão, um grande causador ali da morte do rei Harald. E tem alguns pontos que eu queria frisar, é que o Zoro, ele é o gigante mais velho. Ele tem metade da idade do tempo ocorrido do século perdido, né? Ele tem 400 anos e ele acaba sendo muito suspeito, né? Porque ou ele faz parte de toda essa trama, né? Ou ele faz parte de tudo que está acontecendo, e que ele participa ali de um grande complô dos gigantes para realmente ficar nerfando ali os gigantes anos por anos ao lado do governo mundial. Ou os gigantes tiveram as suas memórias apagadas, né? Porque ele tem ali 408 anos. Ele viveu pelo menos com os filhos dos gigantes que lutaram durante o século perdido. Então, se ele viveu nesse mesmo patamar, era para ele saber alguns segredos sobre o século perdido. Se ele não fala nada, se ele não revela nada, só existe duas opções. Ou os gigantes que lutaram no século perdido tiveram suas memórias apagadas e por isso que o Harald não sabe nada do que aconteceu nesse período, ou ele faz parte de um grupo de gigantes que está nerfando o Elbaf ao longo dos anos para que não interfira nos assuntos do governo mundial. E isso acaba sendo algo bem apontado aqui pelo Evandro de forma realmente muito interessante. E é mesmo, Madre Carmel e Zoro trabalhando com o governo mundial através do tempo seria um plot do zaralho, né? Iria amarrar todo o flashback da Big Mom com os acontecimentos ali de Elbaf e principalmente com a ideia da ligação ali da morte com o Zoro, que também faria essa participação ali com essa tramóia por detrás da morte do rei Harald. Este sim é um plot interessante, mas todo esse plot ele fica estranho quando pensamos que o Loki não o acusa. Por que o Loki fica ressabiado ali de falar que o Zoro acabou matando o seu pai, de que ele ali é o grande causador da morte, o regicida, né, o que matou ali o seu pai? Talvez porque não se trata apenas de Carmel e Zoro trabalhando com o governo mundial, mas o Harald esteja envolvido, também esteja envolvido com o governo mundial. Será? Vamos saber apenas no futuro de One Piece. Como vimos aqui com as nossas collabs, com os nossos queridões, o Zoro é aquele que carrega a figura de ter matado o rei Harald, né? O principal ali que tem essa característica, né? O regicida para matar o rei Harald. Eu gosto muito ali dessa ideia, né, da forma como a trama toda vai se trabalhando nessas figuras, mas além disso tudo, eu gosto também do plot do Harald ser o grande vilão, né, e que o Zoro, ele pode ser o cara que ele distorceu os fatos pelo simples ponto de que ele tomou uma espadada na cabeça, né, ele simplesmente tomou ali uma espadada na cabeça, e aí, meus amigos, aí nós temos a ideia de que ele acabou colocando o Loki como culpado. O Loki ficou quieto ali pra meio que, tipo assim, guardar o caráter do seu pai, porque eu não consigo entender o que leva uma pessoa a serrar os seus próprios chifres, o que leva um gigante a serrar os seus próprios chifres e negar aquilo que ela nasceu pra ser, né? Negar aquilo que ela nasceu, negar a sua ancestralidade, né? Isso eu acho muito complicado ali de colocar a mão no fogo para um rei desta situação. E o fato do Luffy ter um pressentimento positivo absurdo sobre o Loki reforça ainda mais a ideia de que o gigante é inocente. Bom, o Oda está conseguindo nos amarrar mais uma vez
vez em um plot absurdo, assim como ele havia feito em Egghead. A forma como o traidor havia sido colocado entre os Vegapunks em uma situação que era quase impossível existir um traidor. E agora, mais uma vez, estamos tentando entender quem matou o Rei Harold. E vocês? O que vocês acreditam? Loki é inocente? Loki é culpado? Rei Harold era aliado do governo mundial? Jaro acabou matando o Rei Harold? O que aconteceu ali nesse embate entre pai e filho e um gigante extremamente idoso? Deixa aí nos comentários pra gente debater ainda mais sobre este assunto.